Olá, pessoal! Meu nome é Selma Boiron e eu sou a apresentadora do podcast Corpos no Mundo, Conexão Brasil-Portugal. Este é o conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Você também pode ouvir essa história gratuitamente nas plataformas de áudio, como Spotify e Deezer. Se inscreva no canal e deixe seu like aqui na história. Corpos no Mundo, Conexão Brasil-Portugal. No Brasil, eu trabalhava num café. Era bem dinâmico, eu nunca estava fazendo uma coisa só. E eu gostava de trabalhar ali. Como em Olinda tem muita cultura e é tudo muito perto, saía do trabalho, ia dar uma volta, né? Via os amigos, curtia um pouco antes de voltar para Paulista. Paulista é de onde eu vim. E assim como Olinda, também faz parte ali da região metropolitana de Recife. Eu gostava da minha vida no Brasil. O que me puxou para vir para cá foi a questão da violência. Tinha arrastão toda semana e eu tinha que esconder o celular no sutiã para não me roubarem. Uma vez eu reagi a um assalto, só não levei um murro porque meu amigo me defendeu. E quando eu lembro tanto de absurdo que eu normalizava, enfim. Foram várias coisas, uma série de episódios até chegar a gota d'água, né? Que foi um dia que eu tava, né, esperando o ônibus com meu amigo e 3 caras chegaram para assaltar a gente. Aí eu corri, caí no chão. Um dos caras tinha faca e por muito pouco mesmo, ele não me machucou. Depois disso, eu fiquei muito noiada. Foi quando eu parei e pensei, peraí, a minha mãe não tá aqui, eu tenho a possibilidade de ir para outro lugar, então por que não arriscar, né? Minha mãe, ela mora aqui em Portugal desde quando eu tinha mais ou menos 14 anos. E eu sabia que não era lá essas coisas todas, né? Mas como que eu tava no meu limite, eu resolvi arriscar. Aí pronto, depois de uns 3 meses eu tava com a passagem comprada e vim morar com ela. A minha mãe veio antes de mim para trabalhar com prostituição. Como a gente tem uma relação muito aberta, eu sempre soube que ela veio fazer aqui. E quando ela veio, ela não tinha como me trazer junto. Ela veio ilegal e eu também não queria muito sair de Recife, não. Aí ela veio, eu fiquei com a vizinha, depois fui morar com uma tia minha e ela sempre me mandando dinheiro para pagar as contas, sabe? Mas assim que eu fiz 18 anos, eu terminei a escola e fui morar sozinha. E apesar de achar minha mãe assim um pouco irresponsável, eu também admiro muito a força dela. Os meus avós, os pais dela faleceram cedo. Eu tinha acabado de nascer. E o meu pai sempre foi um ausente. Quando eu tinha 1 ano, a mãe dele faleceu e ele parou de me dar as coisas porque era ela que ficava em cima dele, né? Então, basicamente, meu pai não me dava nada e a minha mãe não tinha a quem recorrer. Aí nisso, né? Uma amiga dela já tinha vindo, falou para ela vir e pronto. Ela veio também. Eu morria de preocupação. Ela veio sem documento e eu tinha medo dela ser presa ou deportada, sei lá, né? Ela nunca tinha trabalhado com prostituição antes. O último trabalho dela no Brasil foi como camareira. E ela veio numa rede de tráfico humano, sabe? Junto com outras meninas. Quando as meninas vêm com essa rede, não paga nada, né? Mas ficam devendo aos traficantes. Elas ficam presas e não podem sair para canto nenhum. Só quando paga a dívida toda. Mas a minha mãe, que é esperta, né? E se impõe muito, fazia as contas todas certinha. Com ela não funcionava isso de ficar aumentando a dívida para continuar lá não, sabe? Como que é o que eles fazem, né? Que é o que eles fazem com muitas meninas. Aí só sei que no meio disso tudo, a minha mãe foi pega pela polícia. Chegou a ser presa e tudo mais. Mas ajudou nas investigações contra a rede de tráfico e foi solta. Enfim, só em meados assim, de 2016 que ela conseguiu ir para o Brasil. E foram mais de 10 anos sem ver minha mãe. E eu aprendi que isso faz parte da minha história. É claro que ela errou assim várias coisas, né? Mas o que eu posso fazer? Ela me criou do jeito que ela pôde, aos trancos e barrancos. O meu pai nunca chegou junto para nada. Abandonou a gente e foi ela que deu a cara para bater. Esse parêntese todo foi para dizer que eu vim para Portugal morar com minha mãe.
Mas eu vivo basicamente sozinha, porque ela vai para os lugares, né? A minha mãe vai trabalhar e eu fico em casa. Ela tenta me manter o mais afastada possível do trabalho dela. Quando eu cheguei, eu senti muito essa solidão, passei um tempo bem mal, assim. No Brasil, você tá andando na rua, né? E, por exemplo, ver uma pessoa com quem você estudou quando tinha uns 7 anos de idade, sabe? Isso traz uma familiaridade, um senso de pertencimento, e aqui não tinha nada, né? Nada de familiar. Aí eu comecei a sentir falta dos meus amigos, da minha família. Tinha dias que eu não queria sair da cama, não queria tomar banho, não queria fazer nada. Depois de um tempo, eu consegui um emprego no restaurante, aqui perto de casa. E como tinha alguma coisa para fazer, eu fui aos poucos melhorando. Depois passei para a Universidade do Porto e comecei a estudar inglês e alemão. E foi graças a esse curso que eu tive contato com outras pessoas, fiz amigo, conheci amigos de amigos e fui ampliando a minha rede, novos caminhos, né? Foram se abrindo. Mas era difícil, né? Conciliar os estudos com o trabalho. E eu acabei trancando a faculdade, né? Aí trabalhei com um tempo com telemarketing e agora eu tô numa fábrica de bordados. Tem as vantagens e desvantagens, né? O bom é que é de segunda a sexta, tem horário certo e a minha chefe paga direitinho. O ruim, né, é o assédio moral que sempre tem, independente do emprego. O pessoal acha que são os seus donos porque você trabalha para eles e eles te distratam, né, gritam com você. E o mais difícil aqui, para mim, são as microagressões. São muitas coisas todos os dias. A última marcante foi na aula de direção. Eu estou fazendo, né, a aula de direção para tirar a carteira de motorista e teve um dia, né, que eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa que eu chorei, né, desatei a chorar. E nisso meu instrutor falou assim, um mulherão desse chorando? Como assim? Deixe isso para minhas alunas que são mais fraquinhas. Aí eu pensei, meu Deus do céu, como assim? Como se essa questão de chorar, como se a mulher negra aguentasse mais coisas, sabe? Isso tem tanto racismo que eu não sabia nem por onde começar a explicar para ele. E quando as pessoas sabem que eu sou brasileira, aí eu percebo que o tratamento muda na hora, né? Começam a me perguntar um monte de coisa que não devia. Perguntam sobre sexo, velho. Aí eu fico pensando, oxe, eu não vou responder não. Não interessa, eu não dei abertura nenhuma. Como é que pode, minha gente? Pelo amor de Deus. Sempre tem esse negócio de achar que toda brasileira é puta, né? E aqui eu não uso roupa curta de jeito nenhum. Que sei, né, que não tem muito como correr disso, mas eu tento evitar o máximo que eu posso. E sobre ter uma mãe que trabalha com prostituição, ao mesmo tempo faz parte da minha rotina. É complicado. Eu entendo que ela faz isso há mais de 20 anos, ganha mais que um salário mínimo, pode escolher os dias que vai trabalhar. Eu entendo. É difícil sair disso, sabe? Mas, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu queria trabalhar numa fábrica de costura que tem aqui perto. E aí, quando a dona descobriu a profissão da minha mãe, ela não quis mais que eu trabalhasse lá. Mas, de modo geral, todo mundo aqui me trata bem. Bom, pelo menos na minha frente, né? Alguns vizinhos sabem, mas como minha mãe não trabalha aqui perto, ninguém fala nada. E não é com todo mundo, né, que eu falo sobre isso. Eu só conto para algumas pessoas mais próximas. Agora, eu vou te falar. Eu gosto de morar aqui. Em Portugal eu tenho um acesso cultural que eu não tinha no Brasil. De provar várias comidas de vários lugares, de conhecer pessoas com outras vivências. Lá em Olinda eu estava cercada de cultura, mas era a minha cultura, né?
Aqui eu via todos os dias desde criança, sabe? É engraçado. Eu trabalhava num lugar turístico, mas é aqui que eu me sinto que tenho mais contato com outras culturas. E aqui tem muito cheiro de planta, tem muitos jardins. Aqui eu já conheço mais pessoas, tenho mais familiaridade, já sinto pelo menos um pouquinho de pertencimento. Apesar de ainda não me sentir tão adaptada, né? Eu sei, é um lugar muito pequeno, não se passa nada. Mas eu sou caseira, eu gosto de ficar em casa, não tem problema pra mim. Mas de vez em quando eu sinto uma falta de fervo, sabe? Eu sou apaixonada pelo carnaval de rua de Olinda e Recife. Saía só com o dinheiro da passagem de ônibus e ia-me embora. Era o Seu Valença, Marrom Brasileiro, André Rio, Coco Maracatu. Eu trouxe pelo menos 3 quadros de carnaval comigo. Um é de uma passista de frevo, outro da Laúça e o outro é da mistura de várias coisas. Tem uma da meia-noite, tem o Diabo Louro, daquela música do Alceu, sabe? E tem a Laúça também. Eu gosto bastante da Laúça. Ela tem origem aqui, né, na Europa, foi levada para o Brasil por imigrantes italianos e é uma agremiação carnavalesca que é muito forte em Pernambuco. Quando eu era criança, assim, pequenininha, eu saía fantasiada dela, batendo lata, pedindo dinheiro. Como a mesma música, é assim: a Laúça quer dinheiro que não dá é pirangueiro. A Laúça quer dinheiro que não dá é pirangueiro. Eu trouxe esses quadros para lembrar da minha terra, da alegria. Os portugueses têm um senso de humor, mas é diferente, né? A gente tem alegria, uma espontaneidade que é muito nossa. Eu sinto que ainda não é hora de voltar para o Brasil. Eu tô aqui há 5 anos, ainda não fiz nada. Eu quero tentar construir alguma coisa, sabe? Agora eu tô fazendo uma aula de direção e tô juntando dinheiro para comprar um carro para me locomover melhor por aqui. Eu quero voltar para a universidade também. Quero, enfim, acabar um curso na minha vida, né? Hoje eu sei que eu tenho TDAH, inclusive eu fui diagnosticada aqui. Mas eu tô tentando burlar essa coisa de começar uma coisa e não terminar nunca, sabe? Eu já acumulo 3 cursos trancados e já posso pedir uma música pro Fantástico, né? Que música que eu pediria... Ô, linda, quero cantar pra ti esta canção. Você ouviu uma história baseada nos relatos de uma pessoa que preferiu não se identificar e interpretada pela atriz Kika Farias. Este podcast é uma realização do coletivo Corpos no Mundo. Siga a gente no Instagram, @corposnomundo. A história que você ouviu aqui vira conversa por lá. Esta temporada é apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2.